Janeiro joga amanhã contra o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Tem a volta do Bento e do Fernandinho, que não atuaram contra o Palmeiras pelo Brasileirão, e o Esquivel pode ganhar uma oportunidade já como titular na lateral esquerda, hein, Alexandre Senechal? É verdade, Linhares, e aí a grande dúvida que fica, o Wesley Carvalho disse que o Esquivel iria estar entre os relacionados na coletiva após a partida no empate diante do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que ele vai para o Rio de Janeiro com a delegação. O Atlético não soltou os relacionados ainda, mas o Esquivel estará na viagem. A grande dúvida é, já dá para o Esquivel começar como titular? O Atlético deve ter um time muito parecido com o que vinha jogando com o Wesley nas partidas contra Corinthians e Alianza Lima, já que contra o Palmeiras o Bento e o Fernandinho foram poupados. A força máxima do Furacão, que teria Bento, Zé Ivaldo, Pedro Henrique, na verdade, na direita, Thiago Heleno, Zé Ivaldo, Kelvin, Eric, Fernandinho. E aí o Christian é o favorito por enquanto, pelo que eu vi dos treinamentos do Atlético no CT do Caju, com o Vitor Bueno, Canóbio e o Vitor Roque, o mesmo time que entrou em campo nas vitórias contra Corinthians e Alianza Lima. Só contra o Palmeiras não foi esse time por conta da suspensão do terceiro cartão amarelo do Bento e do Fernandinho, que estavam suspensos. O Esquivel não deve começar como titular, mas pode estrear, pode entrar durante a partida. Pelo que eu tenho ouvido lá dentro do CT, a avaliação é muito boa desse lateral de 21 anos do Atlético, argentino, que tem um potencial ofensivo muito grande. É um jogador que, pelas fontes que eu ouvi, muito maduro mesmo, apesar da pouca idade, apenas 21 anos. E deve ser um reforço para a lateral esquerda para a sequência da temporada. Mas o Wesley Carvalho não deve mudar o que está dando certo nos últimos jogos, deve manter essa base com o Esquivel no banco de reservas. Lembrando, informação que a gente já trouxe no primeiro bloco, Davi Terança sequer viaja para o Rio de Janeiro, tá de malas prontas pro Pachuca do México. Claro, a gente não viu ainda o Esquivel mesmo, e não viu mesmo, né, com os próprios olhos, porque a gente não tem acesso aos treinos de forma presencial. Mas não é um pouco cedo demais para colocar num jogo desse tamanho, Copa do Brasil, mesmo que for para entrar no segundo tempo? Eu entendo que o Atlético não tem o Fernando machucado, o Pedrinho saiu do Atlético depois da operação penalidade máxima, o Vinícius Cauê é um jovem e na Libertadores sequer estava inscrito na primeira fase, mas não é muito para um garoto chegando de fora do país ainda, em outro contexto, de outro futebol, de outra maneira de jogar? Eu acho que o Wesley Carvalho tem que avaliar isso, né? Ele não tem um lateral esquerdo, né, Felipe Dal? Só tem ele. O Christian tá quebrando um galho ali contra o Palmeiras na questão de marcação. Ele foi muito mal. O primeiro gol do Palmeiras saiu exatamente no setor da lateral esquerda, né? Com o Breno Lopes cruzando a bola na área. Então é um problema, é uma deficiência que o Atlético tem de composição defensiva. Tá inclusive atuando com 3 zagueiros porque não tem um lateral esquerdo. O Esquivel pode até dar a opção do Wesley Carvalho mudar o sistema de jogo, tirar o Zé Ivaldo de repente, ou o Pedro Henrique, escalar Thiago Heleno e Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedro Henrique com o Esquivel, né? O Pedro Henrique tá com a negociação aí para deixar o clube. Então, né, qual a motivação de um cara que tá de saída para disputar um jogo desse tamanho? A situação deve esperar até a volta da Copa do Brasil, quarta-feira que vem, para ter uma definição, se ele vai ou fica de verdade. E aí tem que olhar pro Esquivel, perguntar para ele, né, qual é a condição dele. É um jogo no Maracanã contra o Flamengo, vai ter aquela, né, torcida assustadora lá do Flamengo, né, para jogadores jovens, aquela pressão, aquele caldeirão. Então, há várias coisas que precisam ser levadas em conta. Eu acho que assim, para ser bem sincero, o Atlético colocou uma grana forte no Esquivel. Então, o Atlético tem uma análise muito boa, né? Um scout muito bom, uma análise de mercado. Então, assim, eu acho que existe já o entendimento, principalmente depois desses 15, 20 dias que ele tá treinando aqui. 15 dias ali, mais ou menos? Ele chegou no meio do mês passado, já tem quase 20 dias, na data FIFA, 15, 20 dias. Então, assim, eu acho que se ele vai pro jogo, já acham que ele está apto a atuar, sabe? É claro que é diferente, né? Você treinar, você estar com seus companheiros, com o seu grupo e entrar num jogo do tamanho que vai ser Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil. Mas eu creio que se ele está tendo essa oportunidade de já estar à disposição, eu acho que foi tratado dentro do CT como planejado, né? Planejado, como já estando apto. Tem uma notícia boa aí pra torcida atleticana. O atacante Gabigol e o zagueiro Léo Pereira são dúvidas
pro duelo de amanhã. O Gabigol sofreu uma torção no tornozelo direito por conta de problemas do gramado do estádio lá do Fortaleza, pois é. E o zagueiro Léo Pereira sentiu dores na posterior da coxa esquerda. Os dois estão treinando separado e o técnico Jorge Sampaoli não sabe se vai poder contar com os dois. O Gabigol, inclusive, discutiu com o Marcos Braz no vestiário. O Marcos Braz até confirmou que houve essa discussão. O Marcos Braz reclamou que no futebol brasileiro tem 4 times que já tem gramado sintético, que essa é uma tendência, porque cobraram dele a situação do gramado do Maracanã. Daí houve quem sugerisse que o Maracanã usasse o gramado sintético para suportar a carga de jogos de Flamengo e Fluminense na temporada, porque o gramado não são 90 jogos, né, que Flamengo e Fluminense vão realizar na temporada no Maracanã, e o gramado não está aguentando, e por conta disso as contusões estão acontecendo. Foi essa do Gabigol aí, importante contusão, né, no contexto do Flamengo. E houve essa discussão e o Marcos Braz, né, falou, criticou gramado sintético, daqui a pouco vão ter uma liga com 8, 14 times com grama sintética, vai ser a liga não sei o quê. Qual o problema? Que é outro jogo, né, ele disse que gramado sintético é outro jogo. A FIFA permite. Outro esporte, inclusive. Tá nas regras do jogo, a FIFA permite, e além de tudo, vários estádios da Europa, Copa do Mundo, inclusive agora, a última, tudo mais, tem porcentagens de gramado sintético na sua composição. Inclusive, gramado sintético é uma realidade no mundo inteiro. Só que alguns têm um gramado especialmente sintético, como são os casos aqui no Brasil de Atlético, Palmeiras e Botafogo. Inclusive, mandar um grande abraço pro Gabigol, né? Gramado enche horrível, o saco, né? Do gramado da arena. Gramado horrível. E agora tá reclamando do gramado do Maracanã porque ele se machucou. Então. Vaca tá coquinho, Gabigol. Ele deu entrevista, né? Tá uma porcaria, vou jogar lá naquele gramado horrível, no outro jogo aí do brasileiro, né? Que ele veio jogar aqui. Vamos jogar naquele gramado horrível. Agora ele machucou no gramado de grama natural. Esse lá. Tá uma porcaria, Mineirão tá uma porcaria. Enfim, o do Palmeiras, do Botafogo e do Atlético, não vejo não vejo ninguém reclamando desses campos, hein? Não vejo ninguém reclamando. Engraçado, né? Lucas Esquivel começou a treinar com o elenco do Atlético na quinta-feira da data FIFA, dia 15 de junho. O Lucas Esquivel hoje completa 20 dias de treinamento com o Atlético. Ótimo. 20 dias junto com o elenco. Ótimo, acho que já ajuda bastante. Adaptação do jogador, estilo de jogo. Uma coisa é o cara chegar e jogar quase sem treinar. Agora, 20 dias é um tempo legal. Por exemplo, o Fran Sérgio talvez entre nessa pegada de ter que chegar, treinar ali uma semaninha e já jogar. Agora, 20 dias, o Esquivel tá tendo um bom contato com os caras, já cria-se a amizade, né? Adaptação ao país. Oportunidade. E a oportunidade não foi que nem o Kusevich, né? Não, o Kusevich chegou e jogou, não conheceu o CT. Conheceu o Couto antes do CT. O Esquivel, inclusive, ele pode ser testado em alternativas táticas pelo treinador, também, né? Já foi feito até porque se ele é um cara bom mesmo no apoio, como colegas meus da Argentina me disseram na época da contratação do Esquivel, para um esquema de 3 zagueiros que tá jogando hoje, é ótimo. Ótimo. O Atlético abre o campo com os alas, com Kelvin do lado e com o Christian do outro. Se o Esquivel é tão bom assim no apoio, ele vai ajudar, vai evoluir o futebol do Atlético. Porque inclusive o Kelvin nesse esquema ele ajuda muito mais. O Christian, ele tem um entendimento tático muito legal da função, mas ele ainda tem algumas coisas que ele acaba voltando a ser o médio, né? Que ele volta pro meio. Acaba indo pro meio, né? Mas aí assim, se você vai manter os 3 zagueiros, vai colocar o Esquivel, quem é que o Wesley Carvalho vai tirar do time? Nesse caso o Christian. Ou o Canóbio. Você adianta o Christian. Também, claro. Também dá. Claro. Pois é. Até porque o Canóbio tá muito mal. Aí vão falar, nossa senhora, tá jogando com 3 zagueiros, 3 volantes e 2 laterais. Você vê só os nomes, né? Tem muito disso ainda hoje. Que não é. É isso que eu falo. O Christian não é volante há quanto tempo no Atlético ele não joga de volante? É por isso que eu falo. Jogar com 3 zagueiros, jogar com 3 volantes, não significa que você é defensivo ou ofensivo. Aí jogaria o quê? Jogaria com o Kelvin e o Esquivel nas laterais, Bruno, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, o Fernandinho e Eric, Vitor Bueno, Vitor Roque mais um. Vitor Roque e Christian. Canóbio ou Christian. Seria esse o time do Atlético para pegar o Flamengo? Não, para pegar o Flamengo não. Pra frente. Não, para pegar o Flamengo não vai ser titular. Para pegar o Flamengo, a tendência, pelas informações que eu tenho, é que se mantenha o time que o Wesley Carvalho utilizou contra Corinthians e Alianza Lima. Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo pela esquerda, Kelvin, Eric, Fernandinho e Christian, Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque.
O time titular do Wesley Carvalho hoje é esse, claro, o Esquivel com toda, além de ser um cara da função, com toda a chance de ganhar uma vaga nesse time. Então mas por enquanto é isso. São opções que o Wesley Carvalho tem. De repente, né, sei lá, o Esquivel pode ser uma surpresa, né? Até porque, assim, o Flamengo estudou muito o Atlético com essa formação aí que você tá falando. De repente, a entrada do Esquivel muda um pouco aquilo que o Atlético vai propor no jogo, né? Pode criar um fato novo e fazer o Jorge Sampaoli ter que repensar a estratégia dele. Eu acho que a situação do Atlético, assim, ela começa a se tornar mais interessante com uma opção nova, né, para lateral principalmente. O Christian tá indo bem, ele tá cumprindo bem a função dele, só que não é um jogador da posição, né? Ele já mostrou que ele consegue. Só que eu acho que com o Esquivel... E contra o Alianza, principalmente, fez uma grande partida. Exatamente. 2 assistências, inclusive. Vai mudar muito a forma de jogar, no sentido de que não precisa ser também só forçando bola longa no Kelvin. Que agora, muitas vezes o Atlético faz tem uma diferença básica, que é o seguinte, nessa formação aí. O Atlético usou esse sistema de jogo contra o Corinthians, contra o Alianza Lima e contra o Palmeiras, todos os jogos na Arena da Baixada. Agora o jogo é fora de casa. É outra situação. Será que vai funcionar? E a questão, eu acho que entra em campo também a importância que tem o jogo de ida na Copa do Brasil. Sim, não, mas eu digo assim, pela questão de postura do time. O jogo que foi fora de casa foi contra o São Paulo, ele ainda tinha o Fernando e jogou no 4-3-3. Exatamente. O Fernando se machuca no segundo tempo. Era outro esquema, isso que o Vinícius Cauê entra para jogar aqueles 15, 20 minutos finais e depois, no jogo seguinte contra o Corinthians na Arena, o Atlético entra com 3 zagueiros. Eu acho que não muda. Pra ser bem sincero, acho que não muda. Comportamento talvez a forma de jogar, né? Porque é diferente, assim, há uma cultura no futebol brasileiro, acho que com o Atlético houve até a discussão do Thiago Heleno com o Turra, né? O Thiago Heleno falou com o Alexandre lá depois de Belo Horizonte que o Atlético, conforme adversário, o Turra adotava uma postura diferente, muito defensiva, tinha um pouco de receio de sair pro jogo. Sim. Agora com o Wesley Carvalho nos jogos em casa, e é mais fácil você tomar essa decisão de tomar a iniciativa do jogo quando você joga em casa do que fora. Eu acho que o que pode ficar mais claro observando o Atlético jogar fora de casa, contra o Flamengo principalmente, vai ser a linha de 5. Porque o Atlético, muitas vezes, ele mesmo com os 3 zagueiros, ele não utiliza a linha de 5 para defender. É verdade. Muitas vezes ele deixa o Kelvin bater mais de frente com o ponta e o Christian também. Eu acho que talvez jogando fora de casa ele possa realmente colocar Christian e Kelvin mais pra fechar a linha de 5 quando tá na fase defensiva. E aí entra a questão da pergunta que eu fiz e trouxe ontem aqui no Bate Pronto, inclusive pro Wesley na coletiva. Se falava muito, principalmente entre os torcedores do Atlético, nossa, o Wesley joga pra cima, intensidade. O Eric falou no pré-jogo contra o Palmeiras, treinamos pra marcar em cima, pra ter a pressão, intensidade, e o Atlético marcou meio campo pra trás, bloco médio que se chama, né? Não fez a linha de 5, até porque o Palmeiras estava com 3 zagueiros também e os alas estavam batendo de frente, o Vanderlan com o Kelvin de um lado e o Garcia com o Christian do outro. Então, eu perguntei isso pra ele, ele falou, eu tenho que conversar com os meus jogadores, a resposta que a gente trouxe aqui ontem no Bate Pronto, e o entendimento é que pelo cansaço a gente tinha que marcar mais atrás. E aí a expectativa pro jogo do Atlético é a seguinte, o Atlético vai lá em cima morder o Flamengo, que se sentiu incomodado nessa postura contra o Bragantino, por exemplo, tomou 4 no Brasileirão, é verdade em Bragança o jogo, não foi no Maracanã. Ou o Atlético vai, vamos fechar aqui para buscar o contra-ataque e ser um pouco mais cauteloso. O futebol fica essa grande dúvida, porque o Atlético tem, com o Wesley, tem tido essa pegada. Jogo assim mas contra o Palmeiras foi diferente. E é um jogo assim, que amanhã não vai decidir nada. Exatamente. Sim, pode decidir assim, se um ou outro vencer por um placar muito elástico. O futebol brasileiro, ele é muito nessa situação do casa e fora, né? É difícil, porque os times são muito impositivos em casa. Isso. Parece que não é o mesmo de fora. Por isso a minha pergunta. Eu entendo completamente. Que postura o Atlético vai adotar porque o jogo é fora. Exatamente, eu concordo. Até agora, o Wesley Carvalho, ele colocou o time de uma forma, mas jogando sempre em casa. Contra o São Paulo, ele buscou Ele vai ser atacar. tão corajoso como foi contra o Corinthians, contra o Alianza, jogando no Maracanã? A minha torcida é para que sim, porque eu não aguento mais ver times do futebol brasileiro jogar de uma maneira em casa e de outra maneira fora. Mas é o praxe, isso é horroroso, eu odeio isso. Mas porque... aí assim,
e você tomar a posição de atacar, de se abrir, jogar contra o Flamengo no Maracanã, você não corre o risco desse placar elástico aí, com, né, você tendo que arriscar um pouco mais o jogo? Eu não acho pela qualidade dos times. Que postura? Isso é que eu queria ver. Acho que o Atlético tem uma qualidade legal para não levar uma goleada. E tem uma questão mental que o Atlético... É aquela coisa, né? Se toma o gol cedo, ferrou. Porque o Maracanã vai estar lotado, vai ter lá 60 mil pessoas. Mas se frustra o Flamengo nos primeiros 20, 30, 40 minutos... pressão. Aí começa, né? As vaias, pressão do Flamengo. O Flamengo queria buscar o gol a qualquer custo. Então, o que é melhor? Ficar lá atrás, fechar a casinha para não tomar o gol na primeira meia hora? Ou não, vamos marcar em cima já para abafar os caras? Aí fica nessa, daí você fecha, toma o gol rápido. O Flamengo tem um costume muito grande de marcar bastante em cima também, né? Então, assim, é um cansaço que os dois vão ter inicialmente no jogo, só que tem que saber a hora de dar o bote. Tem que saber. O Atlético aqui mesmo sofreu muito contra o Flamengo aqui na Arena da Baixada, pelo Brasileiro. Só que daí o Atlético virou o jogo depois. Exato. Só que no primeiro tempo, o Flamengo marcou em cima, o Atlético errou tudo. Então tem que ter muita atenção. Um abraço pro Diego Antônio, sempre participa conosco, falou que logo mais ele estará rumo ao Rio de Janeiro para assistir o Furacão. Pô, legal, Diego. Boa viagem, Diego. O André Miranda está dizendo aqui que os únicos bons gramados são os sintéticos do Furacão, do Verdão e do Fogão. O resto é só um pasto só. E assim, são... tem muito gramado natural. Tem gramado bom. O gramado do Couto é bom, por exemplo. O gramado do Couto é bom. Na Arena Corinthians é bom. O gramado Morumbi deu uma melhorada também. Do L Pinheiro é muito bom também. Serrinha. Morumbi tem um belo gramado. Assim, só que é claro que o pessoal ele fala de sintético... achando que esse sintético, não sei se na cabeça do torcedor, do jogador com certeza não, profissional, né? O Marcos Braz sabe que o gramado da Arena da Baixada, da Arena Palmeiras e do Engenhão, não é um gramado que você joga segunda-feira, né? Que você joga tua pelada. Todo mundo sabe disso. Diferente do estádio do Pinhão, por exemplo, que é um gramado de society mesmo. Aí é muito diferente. Não tem a tecnologia, né? Até por conta do custo, né? Porque você também, o gramado sintético e o gramado do sintético, nível do Atlético é uma fortuna. E o gramado sintético do Pinhão, ele é da mesma empresa do Atlético. Só que ainda é um gramado diferente. É um gramado que depende de borracha. O do Atlético tem fibra de coco. Por isso que o pessoal acha, nossa, como é que gramado sintético tem lama? Não é lama. É a fibra de coco. E são gramados diferentes, né? O do Atlético é diferente do Palmeiras, que é diferente do Engenhão. O do Engenhão eu acho, assim, dos três, o mais artificial mesmo, assim. Mais artificial. E o do Corinthians, lembrando que é híbrido. É híbrido, exatamente. Exatamente como o Ale falou, que na Europa teve e na Copa teve. Reclama-se muito do estádio do Corinthians a questão da bola pingar mais rápido, inclusive que nos gramados artificiais. Por conta dessa mistura e tudo mais. E aí molha um gramado e fica... Você vai lembrar, quando abriram a Arena Corinthians, vários jogadores nos primeiros jogos caíam demais. Os jogadores escorregavam muito, agora tá todo mundo já habituado. Mas pouca gente estava preparada para aquele tipo de gramado lá em São Paulo, lá no estádio do Corinthians. Um gramado... O jogo é muito rápido, né? No gramado do Corinthians, né? E tem aquela malandragem, né? Que a gente vê também o seguinte, né? Esse troço de molhar o gramado no intervalo, os caras molham só o lado que o time da casa vai atacar. O outro lado fica sequinho. E gostam de molhar os repórteres, né? Se o supervisor, se alguém da delegação do visitante não tiver ligado, os caras fazem isso mesmo. Porque é uma estratégia. O cara vai ter que ir lá e pedir. É uma estratégia. Eu já vi isso. Assim, pra no deixar começo o jogo do jogo, mais quando rápido. você não sabe que ainda vai subir ali a moeda, então você não sabe de que lado você vai jogar, os caras molham o campo inteiro. Mas no intervalo, pode prestar atenção. Você vai no estádio, você tá lá, aí você vê os caras ligarem lá a irrigação, só molha o lado que o time da casa vai atacar. Isso é vergonhoso. Né? É desleal, né? É antiético, né? É desleal, é complicado. Desleal. Então, ou não molha, ou molha o campo inteiro, né? Olha, tem uma missão pra você que o Diego pediu. Uma missão, vamos ver. O Diego aqui, ó. Como é que vai ser a questão dos ingressos ali? Disse que o amigo dele comprou pela internet e se você sabe a informação de como retirar os ingressos por lá. Rapaz, eu não vi, né, que é ingresso fora. Eu vou dar uma olhada e já falo aqui. Traga no intervalo, ele tá no YouTube, traga no intervalo. Geralmente é na bilheteria. Né? Geralmente é na bilheteria. Porque o que acontece é o seguinte: do Maracanã você tira com o voucher. Você tira o voucher online e daí você retira o ingresso. Mas eu vou confirmar a informação para dar a informação corretamente pro ouvinte.
No jogo lá do Libertad, no Paraguai, a gente encontrou um médico lá de Cascavel, inclusive, ele estava perguntando pra gente como é que ele retirava o jogo, né, do Libertad e Atlético lá. Porque era por aquele aplicativo, né? Como é que era o nome? Não lembro mais. Era ingresso PY, ingressos, negócio assim. Mas era o aplicativo entrada do clube PY, lá, né? Porque é era Paraguai, no site no site do próprio Libertad lá, né? Daí ele deu uma letra lá. Não tem torcida, mas tem site Libertad. Exatamente. É isso. 12:23. Muita gente participando. Fabiano, o estádio é aonde nasce grama e o quero-quero pousa. Outro dia tinha quero-quero lá na Arena da Baixada, viu? Bastante aqui no estacionamento da Rica. Mas os do estacionamento são bonzinhos aqui, são adestrados. Eu falei, quando você falou isso pra mim, eu falei, mexe no ovo deles. Agora vamos aqui, vamos aproveitar aqui e tratar. Hoje tem então o começo, né, das quartas de final da Copa do Brasil. Já começa o Bahia hoje. E o Grêmio jogam às 9h lá na Fonte Nova, em Salvador. Eles se enfrentaram no sábado e o Grêmio ganhou de 2-1, né, pelo Brasileirão. Isso. Mas lá na Fonte Nova também, no mesmo lugar. Amanhã, 7h da noite. Grêmio com os reservas, não bem reserva, mas deu uma poupada também o Grêmio. Amanhã, 7h30 da noite, poupado. Tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi, às 9h30, América Mineiro e Corinthians no Independência e Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Na verdade, eu falei bobagem, né? O Grêmio não foi com os reservas, né? O Grêmio jogou com o time titular. Eu já indiquei a minha aposta pra hoje na KTO. Aliás, Alexandre, a sorte é que eu não caí na sua ontem, fiz a minha. Nossa, tá? É verdade, porque eu falei menos de 2,5, né? Sorte que eu não caí na sua e fiz a minha, né? Porque eu fiz o ambas marcam. Você fez o ambas marcam? Fiz o ambas marcam. E hoje eu já indiquei, porque eu acho que, de novo, teremos pelo menos 3 gols nesse jogo entre Bahia e Grêmio. Dá o que quer ver gol. Mais de 2,5. Minha aposta da Copa do Brasil é amanhã no América Mineiro. Amanhã no América Mineiro? América Mineiro. Deixa o Corinthians que lute na crise. O primeiro jogo é lá, né? O primeiro jogo é lá. Na Arena Independência. É em Independência, né, Eliane? Gol do Luan amanhã, não? Luan tá todo ensanguentado, meu amigo. Ele não vai poder jogar. E o César Zanetti dizendo aqui, fala pro Linhares, TT, que ele é um excelente narrador, um ótimo apresentador, mas as previsões de resultado, ainda bem que ele não anda nada bem. Porque ontem ele falou que ia dar empate, né? Eu falei o seguinte, que o Coxa ia abrir 2-0, isso eu falei, né? E abriu. Aí o perigo é o placar perigoso, né? Com a redundância aqui, porque daí o Goiás fez um gol e, né, a base tremeu, né? Mas, felizmente, o Coxa conseguiu segurar o resultado, né? Grande vitória, né? Pra gente aqui é muito importante, que acompanha o futebol paranaense. Estamos torcendo muito pela recuperação do Curitiba, pela classificação do Atlético na Copa do Brasil, para que o time suba na tabela de classificação. Enfim, né? É o nosso produto, né? O futebol paranaense. E, evidentemente, ontem foi uma vitória importantíssima para o Coritiba, como amanhã será, se o Atlético vencer o Flamengo, uma vitória importantíssima aí, né, para o futebol paranaense. O Atlético que está em busca do bicampeonato da Copa do Brasil, né? Tem uma informação aqui no Twitter. Só rapidinho, TT, deixa eu só passar que eu tô com a questão dos ingressos aqui que o Diego Antônio perguntou. O setor amanhã para o jogo do Atlético contra o Flamengo no Maracanã é o Sul B, né, o visitante, valores de ingresso R$120 a inteira e R$60 a meia. A venda online se encerra amanhã à tarde, amanhã às 4h da tarde. Você tem que pegar o voucher que você vai pegar na compra do seu ingresso. Lá no site do Flamengo tem as informações dos ingressos. E aí você retira o voucher apresentando um documento seu, porque você tem que preencher lá nome, CPF, etc. Apresenta o documento no estádio, retira quase a biometria. Com o voucher. É quase a biometria, mas não vai precisar deixar mesmo, o dedinho. Né? Mas é lá no estádio. Importante. Então você retira o ingresso lá na hora que você chegar lá no portão 11, no Maracanã. É isso. E o João Vitor Alves falou, a base tremeu e tremeu muito, viu, Linhares? Mandou no chat aqui. É verdade. Então, o placar perigoso. Curitiba abriu 2-0. Eu falei que ia abrir 2-0, né? Falei aqui quando a gente tava dando o palpite. Então não tava de todo errado o meu palpite. Desculpa, TT Mota. Eu te interrompi aquela hora. Fala aí, TT. Perdi a informação aqui. Perdeu? Atualizou o Twitter. Eu quero saber, porque eu vou fazer minhas apostas na KTO. Eu quero saber quais são os palpites da rodada da Copa do Brasil. Pra amanhã. Copa hoje, Bahia e Grêmio. Eu fiz a de hoje. A de amanhã eu vou deixar pra amanhã. Tá bom. A de hoje Linhares? Eu coloquei mais 2,5 do jogo entre Bahia e Grêmio. Acho que pelo menos 3 gols aí. Justamente pensando no 2-1 que aconteceu no final de semana já. A Mari Becker tá falando fora do ar aqui que vai ser
Bahia seco hoje é a aposta que o Bahia vai vitória do Bahia? Vai se vingar da derrota no final de semana. Vai ganhar em casa. Cansado, né? Tá cansado o Bahia. Cansado. Eu cravei com a vitória do Grêmio no último sábado, hein? Mas o Mingote tá bem, tá? Mingote chegou lá, Mingote, jogador do Atlético, tá emprestado pelo Operário, muito bem no Bahia, chegou fazendo gol lá e fez gol contra o Grêmio, inclusive. Se bem que deram pro Kaique o gol ou foi pro Mingote? Eu não vi na súmula. Eu acho que foi pro Kaique. Porque o Kaique completa a bola em cima da linha. Você perguntou pra amanhã, então eu já vou falar uma aqui. Eu nem analisei os jogos de amanhã, na verdade, mas ambas marcam São Paulo e Palmeiras. Também, né? Boa aposta. Essa de ambos marcam aí também é uma apostinha meio mequetrefe, hein? Você sabe, né, Dalk? Tipo, eu vou fazer o bilhetão, né, Dalk? Já vou incluir hoje e amanhã, então já quero saber, entendeu? Postinha café com leite, exatamente. Não tem coragem de cravar. É isso aí, isso aí. Tem coragem, café com leite. Daí larga essa. Deram um gol pro Kaique, tá, do Bahia, então não foi gol do Mingote. Muito bem, meio-dia, aliás, 1h28, este é o bate-pronto para o consórcio Servopa, planejando a sua casa própria, uma reforma ou um carro novo, com o consórcio Servopa tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. TT ontem ganhou 800 na KTO. 800, e hoje, sabe o que ela fez? Eu preciso trabalhar 6 meses para ganhar 800 Foi de manhãzinha lá na Servop, já comprou um consórcio, já pagou a primeira prestação. Coloquei o consórcio em dia. Boa. Linha, nós estamos pertinho do nosso recorde no bate-pronto de likes no YouTube. Deixa o like, por favor, pessoal, que a gente volta no intervalo. Não esqueça, deixe o seu like lá, curta o nosso programa, você que está participando conosco, e já aproveita e já deixa o seu voto na nossa enquete. Os técnicos interinos são a solução para a dupla Atletiba, 86% achando que sim. Vamos para o intervalo, voltamos já, mas durante o intervalo tem live aqui no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Só aproveitar e mandar um grande abraço para o amigo João Guilherme Rodrigues, que está na escuta.